Minha mãe rasgou meus prontuários médicos no lobby do hospital, gritando: "Você está deixando sua irmã morrer." Meu pai ficou lá, com o rosto impassível, e me chamou de um erro egoísta. Eles me arrastaram para aquele prédio para doar metade do meu fígado, como se eu fosse uma propriedade, não uma pessoa. E então, o médico olhou para nós e disse 5 palavras que fizeram minha mãe desabar na cadeira. Meu nome é Heitor Teles. E esta é a história que eu nunca pensei que teria que contar em voz alta. Mas antes de compartilhá-la com vocês, eu quero saber se estão aqui comigo. Apenas deixe um oi nos comentários ou me diga de onde você é. Eu adoro ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até com a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está tudo. Se esta história tocar você, por favor, considere se inscrever neste canal. Não custa nada, mas significa o mundo para mim. E ajuda a garantir que histórias como a minha, aquelas que as pessoas tentaram enterrar, possam finalmente ser ouvidas. As paredes de vidro do lobby de oncologia refletiam a Serra Gaúcha ao longe, fria e nítida, contra um céu que parecia claro demais para o que estava prestes a acontecer. O relógio acima da recepção marcou 10h42. Eu me lembro da hora porque decidi que era quando eu pararia de reagir nos termos deles. O ar era rarefeito, mecânico, o zumbido de uma impressora, o bip dos crachás de identificação, o arrastar lento de uma roda de maca contra o piso. E então veio o som do papel, rasgando mais alto do que qualquer máquina. Minha mãe, Camila, em seu blazer azul marinho, segurava meus prontuários médicos no alto, como um roteiro que ela havia memorizado para este exato palco. Ela rasgou a pasta ao meio e gritou: "Você está deixando sua irmã morrer." Sua voz ecoou pelo lobby, atingindo cada espectador. A enfermeira fingindo organizar formulários. A mãe agarrando seu filho com mais força. O segurança virando a cabeça, mas sem se mover. Meu pai, Benício, entrou na sombra dela. Sua voz calma como aço. "Você é um erro egoísta." Sem tom elevado, sem explosão de raiva, apenas um fato entregue como um veredito. Eu fiquei no centro daquilo tudo. Jaqueta preta fechada até o pescoço, braços apertados ao redor do que restava da minha documentação. Eu não gritei de volta. Eu me agachei, juntando os pedaços que eles haviam espalhado pelo chão polido. Códigos e prontuários, linhas semilegíveis, provas mais valiosas do que qualquer protesto. Camila baixou o volume de repente, inclinando-se para mais perto para que a multidão pudesse pensar que ela estava implorando. "Eu não te criei para ser tão frio," ela sussurrou. Eu olhei em seus olhos e disse, firme: "Você só me deu o que achava que eu lhe devia." Seu piscar de olhos foi a primeira rachadura na atuação. Benício se aproximou, uma muralha de presença sem me tocar. "Um erro egoísta," ele repetiu, e eu me afastei meio passo. Não uma retirada, apenas um limite. Ao nosso redor, o ar engrossou, estranhos esperando que eu quebrasse ou implorasse. Em vez disso, eu me virei, caminhei direto para o balcão das enfermeiras e pedi o regulamento de visitas impresso. Minha voz não tremeu. E o processo para solicitar um representante do paciente. Por favor. Os olhos da enfermeira se arregalaram por um segundo. Então ela deslizou os formulários pelo balcão. O rastro de papel havia começado. Através do vidro do quarto 311, Yasmin observava de sua cama. A químio tinha suavizado seu rosto, mas seu olhar estava tão afiado como sempre. Ela não articulou palavras, não precisava. A leve curva de seus lábios dizia o suficiente. "Eu ainda sou o centro. Você ainda está orbitando." Meu peito se apertou, não de pena,
mas de reconhecimento. Isso nunca foi sobre salvar a vida dela. Foi sobre provar que eles ainda eram donos da minha. No momento em que guardei a folha pata do regulamento na minha pasta, meu coração havia se acalmado. Camila já estava voltando ao seu silêncio de mártir. Benício se dobrando em sua própria sombra. Eles queriam uma cena. Eu lhes dei documentação. E quando caminhei em direção ao corredor lateral, papéis sob o braço, eu sabia o que 10,42 significava. Não era rendição, nem silêncio. Foi o momento em que transformei o palco deles no meu registro. De volta a Gramado, meu flat alugado cheirava levemente a borra de café e tinta de impressora. Os picos da serra se erguiam além da janela, ângulos agudos contra um céu que escurecia. Coloquei meu notebook na mesa de madeira, acendi a luminária de latão e abri a caixa de entrada que eu estava evitando há meses. Lá estava. Sistema Nacional de Transplantes. Confidencial. 19 de outubro. Teste concluído. 24 de outubro. Resultados recebidos. Letras em negrito no PDF. Incompatível. Eu tinha feito o teste antes que alguém me pedisse, esperando que o resultado pudesse encerrar a questão antes que a culpa fosse usada como arma. Encaminhei o e-mail imediatamente. Dr. Romão, minha advogada, doutora Laura Lins, OAB e eu mesmo. Assunto: reconfirmando incompatibilidade para registro. Meu cursor hesitou antes de clicar em enviar, mas minha mão estava firme. Abri o aplicativo de notas, digitei uma linha do tempo. 19 de outubro. Teste. 24 de outubro. Resultado: contato do Sistema Nacional. Contato de emergência. Camila Teles. Eu escrevi cada passo como se estivesse gravando em pedra. Se eles algum dia alegassem recusa, as datas falariam mais alto que suas acusações. Um novo e-mail apitou. Remetente. Olivia Reis, um nome que eu não via há 13 anos. Ela tinha saído da cidade no verão anterior ao nosso último ano. A única pessoa que viu o que acontecia em nossa casa e não desviou o olhar. Sua mensagem era curta. Eu guardei isso. Pensei que poderia ser importante. 3 anexos carregaram. O primômero, a página de seu caderno pautado, escrita com uma caligrafia adolescente trêmula. Sara, depois da escada. Só que agora era eu, Heitor, e a descrição dela daquele dia. O baque, o grito, o jeito que Yasmin sorriu quando chamou pela mãe. O segundo, uma polaroid desbotada, mas clara. Hematoma nas costelas. Data 06/5/2009. O terceiro, um bilhete dobrado, minha caligrafia de anos atrás. Se algo acontecer de novo e eu não estiver na escola, você pode contar para a dona Bragança, por favor? Eu encarei até meus olhos embaçarem. Não eram lágrimas, apenas o peso de ser visto após anos sendo apagado. Eles me pintaram como dramático, frágil, um mentiroso. E aqui estavam os comprovantes, imagens, testemunhas de tinta. Abri o gravador de voz, apertei gravar, o telefone equilibrado no meu joelho. Minha voz soou estranha no começo. Eles disseram que eu era dramático, que eu mentia. Mas a verdade é que fiquei em silêncio por tempo demais. Silêncio não é fraqueza. São apenas hematomas que desaparecem enquanto as mentiras ficam. Eu parei. Salvei o arquivo como rascunho declaração 1. E sentei na luz tênue da luminária. Notificações se empilhavam no meu celular, o número de Camila aparecendo de novo e de novo. Eu não as abri. Em vez disso, redigi outro e-mail, anexando a linha do tempo e os arquivos. Se eles alegarem recusa, digitei. Vide anexo. Testado em 19/10
Notificado em 2410, nunca compatível. Eles sabiam. Eles mentiram. Eu cliquei em salvar, não enviar. Por enquanto, a documentação era o suficiente. No silêncio daquele flat, eu percebi algo. Eu não precisava mais da aprovação deles, da audiência deles ou do perdão deles. Eu tinha papel, datas, vozes, fotografias. E em um mundo que acreditava apenas no que podia ser arquivado, carimbado e autenticado, eu finalmente tinha algo que eles não poderiam apagar com uma atuação. Recibos. O consultório do Dr. Romão cheirava levemente a álcool e toner de impressora. 2 monitores brilhavam contra a parede pálida, uma impressora zumbindo no canto. Ele virou a tela para mim. Os registros do SNT apareceram em linhas organizadas. O tipo de dado frio que ninguém poderia distorcer. Destacado em amarelo. Destinatário, 6 meses atrás, Camila Teles. O sistema havia registrado. Minha mãe havia recebido os resultados da compatibilidade muito antes de hoje. Ela sabia que eu não era compatível desde o início. Meu estômago permaneceu quieto, mesmo enquanto meu pulso acelerava. Ele clicou novamente e abriu outro arquivo. Uma procuração para cuidados de saúde digitalizada, datada de 4 semanas atrás. Meu nome digitado de forma limpa no cabeçalho. Minha assinatura rabiscada na parte inferior, exceto que não era minha. O H de Heitor era fechado demais. O T em Teles inclinava para a esquerda, em vez de para a direita. Era uma falsificação grosseira o suficiente para se destacar para quem a comparasse com a assinatura nos meus formulários de admissão. Eu preciso disso impresso, eu disse. Minha voz não se alterou. Carimbado. Assinado por quem quer que cuide da autenticação, com data, hora e a identificação da pessoa que o entregou. Romão assentiu, digitou algumas teclas e a impressora cuspiu as páginas, uma por uma. Ele as colocou em uma pasta parda e me entregou. O selo do hospital, prensado. No canto, como uma marca. No corredor, a luz fluorescente banhava o piso de cerâmica. Enfermeiros passando com pranchetas e suportes de soro. Abri meu celular e redigi um e-mail. Resultado de teste, sonegado e procuração médica falsificada. Revisão imediata solicitada. Anexos. Log do sistema, cópia carimbada da procuração, comparação com minha identidade. Destinatários. Conselho de Ética, Departamento Jurídico do Hospital, CC, Doutora Laura Lins. Em segundos, a resposta automática chegou na minha caixa de entrada. Sua solicitação foi recebida. Documentação garantida. Eu nem tinha guardado o celular quando Camila e Benício apareceram no fim do corredor. Camila carregava uma prancheta cheia de formulários, sua expressão tensa de fúria e teatro. Ela me empurrou na minha direção. Assine. Faça essa coisa certa. Benício pairava logo atrás dela, ombros rígidos como pedra. Eu baixei minha voz, virei-me para ele. Encoste em mim de novo e eu chamo a segurança. Eu vou registrar este incidente por escrito. Seus olhos piscaram, mas ele não se moveu. A mão de Camila tremia enquanto ela pressionava a prancheta mais perto. Uma enfermeira que passava diminuiu o passo, os olhos em mim. Você não tem que fazer nada que não queira, ela disse suavemente. Mesmo que eles gritem. Aquela frase atingiu mais forte do que qualquer berro. Eu dei um passo para trás, a pasta firme sob o braço, e me afastei sem assinar nada. Atrás de mim, eu podia ouvir a voz de Camila subindo, o murmúrio baixo de Benício tentando contê-la. Mas o corredor engoliu a atuação deles.
E o que eu carregava comigo não era apenas papel. Era a prova de que eles haviam cruzado da manipulação para a fraude. Ao passar pela ala de imprensa, a caminho da saída, vi funcionários montando um banner no pódio. Cerimônia de gratidão comunitária. Câmeras sendo testadas, cadeiras alinhadas em fileiras, voluntários colocando garrafas de água debaixo de cada assento. Parei o tempo suficiente para absorver. Eles não estavam se preparando para me agradecer. Eles estavam se preparando para me apagar. O auditório em Canela brilhava sob a luz branca do hospital. Fileiras de assentos, cheias de funcionários em jalecos impecáveis, voluntários, famílias. Na frente, um pódio abaixo de um banner. Cerimônia de gratidão comunitária. Na parede lateral, uma tela enorme projetava Yasmin em sua cama no andar de cima. Cabelo ralo, cânula de oxigênio sob o nariz. Sua expressão arranjada em graça frágil. Eu fiquei contra a parede perto da saída, pasta junto ao corpo, observando Camila subir ao palco. Ela vestia azul marinho novamente, a voz encharcada de uma doçura que deixava o ar pegajoso. Estamos profundamente gratos ao doador anônimo que salvou nossa filha, disse ela, pausando como se para conter lágrimas que não estavam lá. Anônimo? Aquela palavra cortou mais fundo do que qualquer insulto. Benício deu um passo à frente, costas retas, altas e solene. A verdadeira força é mostrada em silêncio. Famílias se curam, não apontando dedos, mas apoiando uns aos outros. Seu tom era ensaiado na mesma cadência que ele usou quando me disse que eu era um erro. Agora, era um sermão para uma plateia preparada para aplaudir. A tela mudou para um close-up de Yasmin. Ela sorriu fracamente, a imagem do sofrimento santificado. Para qualquer outra pessoa, era inspirador. Para mim, era a posse escrita em seu rosto. Ela não precisava falar. Seus olhos me diziam a mesma coisa de sempre. Eu ainda sou o centro. Você ainda está orbitando. Eu puxei meu celular, o polegar pairando sobre o botão de gravar. Se eles queriam me enterrar, eu documentaria suas pás. Levantei a câmera em direção ao palco. Naquele instante, Camila desceu do pódio, os olhos fixos nos meus. Sua mão disparou mais rápido do que eu pude me preparar e deu um tapa no celular da minha mão. Ele caiu no chão polido, a tela trincando com um som que silenciou metade da sala. Sons de surpresa se espalharam. Um voluntário congelou no meio do passo. Um segurança avançou. Eu me agachei lentamente, peguei o aparelho quebrado, os cacos cortando minha palma. Eu me endireitei, estendi-o em direção ao segurança. Por favor, registre isso como evidência, eu disse. Minha voz saiu clara, firme, inabalável. Isso é destruição de propriedade privada na frente de testemunhas. Ele hesitou, depois assentiu, pegando um pequeno bloco de notas. O peito de Camila subia e descia, mas sua máscara estava caindo. A plateia, que antes aplaudia seus discursos, agora olhava de olhos arregalados, sem saber onde o roteiro tinha dado errado. Guardei o celular danificado no bolso da jaqueta. Os arquivos já tinham sido carregados para a minha nuvem no momento em que a gravação começou. Nenhum vidro quebrado poderia apagar aquilo. Enquanto a cerimônia tropeçava para a frente, caminhei em direção à saída. Os aplausos recomeçaram, forçados e fracos, mas não me alcançavam mais. Na minha cabeça, uma frase se repetia, nítida e constante como meus passos. Eles acham que o microfone pertence a eles, mas serei eu quem vai segurá-lo. A sala de reuniões cheirava levemente a produto de limpeza, com limão, um espaço feito para parecer seguro, mas incapaz de conter o que estava prestes a detonar. Uma única luminária brilhava sobre a mesa de madeira. Dr. Romão sentou-se à minha frente, 2 monitores virados para o lado. Camila e Benício
Ocupavam as cadeiras mais próximas a ele, ombros rígidos, como se preparassem para aplausos. Na tela à sua direita, Yasmin apareceu em uma chamada segura de sua cama, no andar de cima, seu rosto emoldurado pela parede azul clara do quarto 31. Romão abriu a pasta, o tom firme. Nós refizemos todos os exames. 2 vezes. Vocês não têm parentesco biológico. 5 palavras. Elas caíram como um martelo batendo na madeira. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. O rosto de Camila perdeu a cor, sua mão agarrando o braço da cadeira até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Então ela desabou na cadeira, as pernas de metal arranhando o piso em um rangido que me fez encolher. O maxilar de Benício endureceu. Ele não falou. Seus olhos ficaram opacos, como persianas fechadas contra a monta-luz. Senti o tremor subir pela minha mão, mas aprendi a contraçar a pasta e à minha frente. Eles estavam esperando que eu chorasse, que eu me despedaçasse, que eu provasse a narrativa deles. Em vez disso, eu me inclinei para a frente. Imprima o relatório completo. Carimbe. Assine. Eu levarei os originais. Romão assentiu e começou a clicar, a impressora no canto acordando com um gemido. No monitor, Yasmin não vacilou. Seus lábios se curvaram no mais leve dos sorrisos, quase imperceptível, a menos que você tivesse passado a vida lendo suas microexpressões. Não era surpresa, era confirmação. Ela sabia, ela sempre soube. A pasta deslizou em minha direção sobre a mesa, quente da tinta fresca, gravada com o selo do hospital. Coloquei minha mão sobre ela como uma promessa. Dentro estavam cópias dos resultados genéticos, gráficos de comparação e a confirmação do SNT mostrando que Camila era o contato listado. Estava tudo ali. A prova não apenas da minha incompatibilidade, mas dos anos em que mentiram para me manter no lugar como um órgão de reserva, não um filho. A respiração de Camila acelerou. Arfadas curtas e rasas, puxadas por entre dentes cerrados. Benício pressionou a mão no ombro dela, mas ainda não disse nada. Eu os observei, firme, recusando-me a ser arrastado para o teatro do colapso deles. Eu não era o erro deles. Eu era a apólice de seguro deles, e a apólice tinha acabado de expirar. Quando me levantei da cadeira, pasta na mão, minhas pernas carregavam mais peso do que eu esperava. Lá fora, no corredor, o zumbido da vida hospitalar retornou. O chiado de tênis no piso, o arrastar de carrinhos. Mas por baixo de tudo, eu podia ouvir o leve murmúrio de repórteres no andar de baixo, no auditório, suas câmeras ainda zumbindo desde a cerimônia. Apertei meu controle sobre a pasta e sussurrei para mim mesmo. Não por eles, não por Romão, não por Yasmin, mas por mim. É hora de eu pegar o microfone. As luzes do auditório ainda estavam acesas quando entrei no corredor lateral que dava para o palco. O banner da performance da manhã agora estava torto. Cerimônia de gratidão comunitária, seu tecido capturando o brilho dos holofotes. Repórteres permaneciam em grupos, embaralhando papéis, ajustando câmeras, esperando pela próxima citação. Eu dei um passo à frente, pasta debaixo do braço, a voz projetada antes que alguém pudesse me redirecionar. Eu só preciso de alguns minutos. A sala silenciou, cabeças se viraram, o holofote me seguiu. O pódio ainda estava ativo, o microfone piscando em vermelho. Subi os degraus, cada eco dos meus sapatos ricocheteando nas paredes. Coloquei a pasta no suporte e puxei o primeiro documento. Isto, eu disse, segurando a página carimbada no alto, é o resultado do teste de doação de outubro. Diz claramente: incompatível. Murmúrios se espalharam. Disparos de câmeras. Coloquei a segunda folha sobre o pódio. Este é o registro do SNT. Ele mostra quem recebeu esses resultados. Camila Teles. 6 meses atrás, ela sabia.
As palavras tinham gosto de aço. O terceiro papel tremeu apenas levemente entre meus dedos. Esta é uma procuração para cuidados de saúde registrada há 4 semanas, carregando o meu nome, mas não a minha assinatura. A caligrafia não bate. É falsificada. Sons de surpresa explodiram, o som crescendo pela sala como água quebrando uma represa. Respirei fundo, fixando os olhos na câmera mais próxima. Eu não me recusei a doar. Eu nunca fui elegível. Eles sabiam disso e mentiram. Flash após flash iluminou o palco. Os repórteres que haviam sorrido para Camila mais cedo agora se inclinavam para a frente. Canetas arranhando aqui o papel, lentes fixas em mim. Eu podia sentir o ar mudar, a narrativa mudando em tempo real. Pelo canto do olho, a tela piscou para a imagem ao vivo de Yasmin novamente. Ela estava reclinada na cama, seu sorriso fino, mas presente. Sem pânico, sem vergonha. Apenas aquele mesmo olhar de posse, como se até mesmo este desfecho pertencesse à história dela. Eu não esperei por aplausos. Eu não esperei por gritos. Fechei a pasta, coloquei-a debaixo do braço e desci do palco. O caminho se abriu para mim sem uma palavra, uma corrente me puxando em direção à saída. Atrás de mim, vozes se ergueram. Perguntas, acusações, exigências. Mas eu continuei andando. Meu pulso batia forte, mas não de medo. Era ritmo. Era a batida de algo inevitável. Enquanto as portas pesadas do auditório se fechavam atrás de mim, eu sabia que a retaliação já estava sendo planejada. Camila encontraria seu ângulo, Benício, seu silêncio, Yasmin, sua máscara. Mas pela primeira vez, a história não era mais deles para controlar. O microfone tinha sido meu e as câmeras tinham visto. A noite em Gramado se estendeu, longa e fina. O ar cortante através da janela aberta do meu flat. A silhueta da serra se erguia lá fora como dentes negros contra o céu escuro. Na mesa de madeira, sob o cone amarelo de uma luminária de mesa, cada página que eu havia carregado, cada documento carimbado, cada fotografia e registro estava espalhado em ordem cuidadosa. Abri meu notebook e comecei a escrever. Linha por linha, eu redigi uma declaração juramentada, não apenas uma afirmação, mas um mapa de tudo que eles tentaram enterrar. 19 de outubro, sangue coletado. 24 de outubro, resultados entregues. Incompatível. Registro do SNT. Destinatária Camila Teles. 4 semanas atrás, procuração falsificada em meu nome. Fevereiro, prontuários médicos rasgados em um lobby público. Março, as 5 palavras no consultório de Romão. Vocês não têm parentesco biológico. Cada fato inserido, cada data, um prego na moldura da verdade. Anexei as provas, cópias carimbadas, o backup na nuvem da gravação do celular quebrado, o relatório de incidente do segurança e minha comparação assinada da assinatura falsa. Meu cursor pairou sobre a linha de endereço. Conselho de Ética, Jurídico do Hospital, Dr. Laura Lins. Então eu cliquei em enviar. A resposta automática voltou quase instantaneamente. Solicitação recebida. Imprimi uma cópia física, coloquei-a em um plástico transparente e assinei na parte inferior com tinta forte. Heitor Teles. Sem inicial do meio, sem qualificadores. Apenas o nome que eu havia carregado e o que eu pretendia manter. A declaração juramentada estava ali como uma bandeira plantada, não para eles, mas para mim. Era quase 3 da manhã quando finalmente me recostei, olhando pela janela para os pontos de luz da cidade espalhados no sopé da serra. Meu silêncio já tinha sido uma gaiola. Uma forma de sobreviver às acusações constantes. Naquela noite, era algo totalmente diferente. Silêncio era vantagem. Silêncio era poder.
Cada documento que enviei passaria por sistemas que não poderiam ser influenciados pela voz de Camila ou pelo olhar de Benício. Pela primeira vez, eu não sentia que estava me defendendo deles. Eu sentia que estava me movendo à frente deles. Quando o sol nascesse, a história não pertenceria mais à nossa casa, ao nosso sangue ou ao nosso luto. Pertenceria aos autos. Amanhã, a luta não seria privada. Ela estaria sob a luz. O jardim do hospital estava quase vazio no final da tarde. O vento varria os plátanos, espalhando folhas pálidas pelo caminho de pedra. Avistei Yasmin em um banco perto do centro, enrolada em um moletom cinza, seu acesso intravenoso conectado a uma bomba portátil ao seu lado. Seus olhos me seguiram antes que sua boca o fizesse, como se ela me esperasse. Parei a alguns metros de distância. Eu não sentei. Minha sombra se estendeu pelo cascalho em direção aos sapatos dela. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então ela quebrou o silêncio. Eles não te mantiveram por amor. Ela disse, sem emoção. Eles te mantiveram porque um dia poderiam precisar de você. Achei que você sempre soube. As palavras racharam o ar como um painel de vidro. Senti meu maxilar travar antes que eu pudesse responder. Eu não sabia, eu disse. Minha voz era baixa, mas firme. Mas eu senti isso todos os dias. Seus olhos se ergueram para mim, perscrutando, mas sem culpa. Eu não estou pedindo perdão, disse ela. Bom, eu respondi, porque eu não estou oferecendo. O vento cortou entre nós, agudo o suficiente para arder minhas orelhas. Ajeitei a pasta em meu braço, pesada com documentos. Eu não quero vingança, Yasmin. Eu não quero desculpas. Eu só quero sair. Eu quero parar de orbitar ao seu redor. Pela primeira vez, ela não sorriu. Ela desviou o olhar para as folhas dos plátanos batendo contra a parede do hospital. Eu me virei antes que o silêncio pudesse endurecer em outra forma de controle. Meus passos trituraram o cascalho enquanto eu saía do jardim. Eu não olhei para trás. Dentro, os corredores estavam quietos, o turno da noite se movendo como sombras atrás do vidro. Eu repassei as palavras dela na minha cabeça, não como feridas, mas como prova. Ela havia admitido abertamente o que eu sempre suspeitei. Eu não precisava que ela dissesse mais. Eu não precisava da bênção dela. Enquanto eu entrava no elevador, a pasta pressionada contra meu peito, uma única frase me acompanhava como uma armadura. Eu não preciso de perdão. Eu só preciso de liberdade. A primeira página do Jornal de Porto Alegre brilhava na tela da sala de conferências de Laura. Filho adotivo forçado à doação de fígado. Documentos médicos falsificados sob investigação. Meu nome estava em negrito abaixo. Heitor Teles. Por anos, tinha sido a palavra que eles tentaram apagar. Agora estava impressa grande o suficiente para a cidade inteira ler. Laura recostou-se em seu escritório, com paredes de vidro, o zumbido do tráfego do centro da cidade abafado lá fora. Está público, ela disse simplesmente, como se nomeasse o óbvio. Eu rolei por artigo, após artigo, cada manchete mais alta que a anterior. O Correio da Serra. Hospital sob fogo por violações éticas. Canal 7. Notícias. Procuração médica falsificada ligada à família Teles. Até mesmo blogs locais traziam a história. Imagens do pódio piscando abaixo. Um e-mail apitou. Assunto: Conselho de Ética. Ação imediata. Eu cliquei para abrir. Meu pulso firme. Uma investigação interna foi iniciada. A procuração médica falsificada foi transferida para o departamento jurídico. Todas as partes relevantes serão interrogadas sob juramento. O selo do hospital estava no final da mensagem, formal
Indiscutível. Laura olhou para mim. Você criou um precedente. Uma vez que está no registro, não pode ser distorcido. Eles não podem mais reescrever isso. Enquanto isso, as consequências se espalharam pela família. Camila havia se internado no mesmo hospital que ela tentou usar como arma, citando estresse e pressão pública. Benício havia se calado, sua ausência mais alta do que seus sermões. As redes sociais de Yasmin, antes curadas com pena e orações, ficaram inativas, sem novas fotos, sem declarações, apenas silêncio. Lá fora, no corredor, fotógrafos se aglomeravam na entrada do hospital, seus flashes ricocheteando no vidro. Pela primeira vez, eu não recuei. Olhei direto, através da janela do escritório, e para dentro da tempestade deles. A luz não parecia mais uma ameaça. Parecia exposição. A verdade amplificada. Mais tarde, naquela tarde, um mensageiro entregou um envelope branco diretamente para mim. O papel dentro era nítido, o carimbo do Tribunal de Justiça de Porto Alegre pesado no canto. No topo, em letras pretas, as palavras que eu havia carregado e pelas quais lutei. Confirmação legal, de nome. Heitor Teles. Eu o segurei entre meus dedos, sentindo seu peso. Por tanto tempo, eles tentaram me convencer de que eu era um erro. Agora, a própria lei dizia o contrário. Dobrei o papel cuidadosamente, coloquei-o de volta no envelope e sussurrei baixinho. Este é o começo do fim. O tribunal cheirava lá madeira polida e tinta, um lugar onde as coisas eram escritas para durar. Naquela manhã, eu estava no balcão do cartório, caneta na mão, assinando a confirmação final. Meu nome se estendia pela linha. Heitor Teles. Sem hesitação, sem alteração. O mesmo nome que eles antes chamavam de inútil, agora estava documentado, permanente, meu. O funcionário carimbou a página, colocou-a em um arquivo e assentiu. Estava feito. À tarde, eu estava em Gramado, em um pequeno café escondido entre livrarias. Os picos da serra cortavam o horizonte, além da janela, irregulares e fortes. Pedi um café preto, sentei-me perto do vidro e abri outro. Envelope. Dentro havia uma carta escrita com caligrafia irregular. Tenho 17 anos. Moro na Bahia. Eu vi sua história aqui online. Meus pais continuam me dizendo que eu tenho que doar meu rim para o meu irmão. Eu não sabia que podia dizer não até ler sobre você. Obrigado por provar que é possível. As palavras me abalaram mais do que qualquer manchete. Minha garganta se fechou, não de luto, mas de reconhecimento. Dobrei a carta, cuidadosamente a coloquei na minha bolsa. Ela não pertencia à pasta de evidências. Pertencia a outro lugar. De volta ao meu flat naquela noite, abri a gaveta onde eu guardava cada recibo, declaração juramentada e fotografia. Movi esses para uma caixa etiquetada marcada Registros e criei uma nova gaveta. Nela, coloquei a carta da Bahia, junto com a Polaroid que Olivia havia guardado e os pequenos pedaços de papel que um dia tinham sido pedidos de ajuda. Esta gaveta eu rotulei de lembranças. Elas não eram mais munição. Eram memória, prova, não de guerra, mas de sobrevivência. Sentado à mesa, sussurrei para mim mesmo. Nunca foi sobre vingança. Foi sobre liberdade. Eu não preciso do perdão deles. Eu não preciso mais explicar. O silêncio que se seguiu era quente, não pesado. Lá fora, o sol mergulhava abaixo, pintando as montanhas de ouro e sombra. Pela primeira vez na minha vida, eu não me senti como alguém orbitando a gravidade de outra pessoa. Eu me senti como um corpo, por direito próprio, definido em seu próprio caminho. Fechei a gaveta suavemente. Meu nome ecoou na minha cabeça, firme e final.
Heitor Teles. Imperfeito, indesejado, sem parentesco e ainda assim, meu. O silêncio já tinha sido minha prisão. Agora era minha escolha. E nessa escolha, encontrei a única vitória que importava. Eu tinha definido-a a mim mesmo. Por semanas, o barulho tinha sido constante. Repórteres ligando, advogados circulando, estranhos me enviando mensagens que pareciam ao mesmo tempo íntimas e intrusivas. Quando a confirmação do tribunal do meu nome chegou, pensei que essa era a página final. Mas as histórias nunca se fecham tão limpas quanto arquivos em um gabinete. Fios soltos permanecem, esperando para serem amarrados. O primeiro foi o próprio hospital. A investigação do Conselho de Ética havia nomeado Camila, mas a procuração médica falsificada não havia aparecido do nada. Um funcionário a carimbou. Um membro da equipe a submeteu. No escritório de Laura, sob o brilho da luz fluorescente, li o relatório novamente. Um administrador de nível médio havia permitido que o documento passasse, citando urgência familiar e relacionamentos anteriores. Nepotismo e negligência entrelaçados. Meus pais não tinham agido sozinhos. Eles foram facilitados. Sentei-me com Laura, observando sua caneta vermelha sublinhar frase após frase. Se você quer um encerramento, ela disse, você terá que decidir. Perseguir todos eles ou deixar o sistema cuidar disso. Pensei na enfermeira que sussurrou no corredor naquele dia, me dizendo que eu não precisava fazer nada contra a minha vontade. Pensei no segurança que havia registrado o surto de Camila. Nem todos naquele lugar eram cúmplices. Alguns tentaram me proteger, silenciosamente. Por eles, escolhi deixar o sistema cuidar do resto. A segunda lacuna era Yasmin. Ela havia confessado no jardim, mas seu silêncio depois disso me corroía. Ela disse a verdade porque queria liberdade também, ou porque queria a última palavra entre nós. Uma noite, passando pelo hospital a caminho de casa, vi a janela dela iluminada fracamente contra o crepúsculo. Eu não entrei. Eu não liguei. Algumas fronteiras não precisam ser cruzadas novamente. A verdade que ela havia dito era suficiente. Eu a escrevi, assinei a nota e a arquivei, não como evidência, não como lembrança, mas como um capítulo encerrado. O último buraco estava dentro de mim. Por tanto tempo, eu vivia em alerta. Cada papel guardado, cada palavra gravada, cada silêncio afiado como armadura. A liberdade era mais difícil do que eu esperava. Significava acordar, sem verificar meu celular, em busca de ameaças. Significava tomar café da manhã sem planejar como me defender. Significava apenas aprender a ser alguém além de um arquivo de caos. Uma noite, de volta ao meu flat, puxei a caixa rotulada Registros. Eu a abri, vasculhei a declaração juramentada carimbada, as fotografias, as impressões dos registros do SNT. Cada página carregava peso, mas não mais sobre mim. Selei a caixa com fita adesiva, escrevi a data no topo e a deslizei para o fundo do armário. Então abri a gaveta menor rotulada Lembranças e toquei a carta da Bahia, a Polaroid, o bilhete do ensino médio. Aquela gaveta permaneceu aberta, a luz respirando. Quando finalmente pisei na minha varanda, a cidade se espalhava lá embaixo. Porto Alegre à noite brilhava com faróis e neon, pessoas se movendo em suas próprias órbitas. Pela primeira vez, não senti que a minha estava quebrada. Eu tinha sido o silêncio deles, o bode expiatório deles, o seguro deles. Agora, eu era simplesmente eu mesmo. As lacunas haviam sido fechadas, não por vingança, mas pela recusa em carregar o peso deles por mais tempo. O hospital responderia ao Estado. Meus pais responderiam à sua ausência. Minha irmã responderia à sua própria consciência
E eu não responderia mais a nenhum deles. Sussurrei no escuro, como se deixasse uma nota final para o vazio em que eles tentaram me prender. Meu nome é Heitor Teles. Essa é a história toda, e é o suficiente. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, é quase impossível acreditar que sobrevivi a isso. Por anos, me disseram que o silêncio era sobrevivência. Disseram-me que a família era incondicional, mas na prática, era um contrato escrito em tinta invisível, termos que eu nunca concordei, expectativas que nunca tive a chance de desafiar. Eles rasgaram meus prontuários. Eles gritaram comigo. Eles me chamaram de um erro egoísta. Eles me arrastaram para uma sala de cirurgia como se eu não fosse nada mais do que peças sobressalentes. E o tempo todo, eles já sabiam a verdade. Eu nunca poderia tê-la salvo. Nem biologicamente, nem clinicamente. Meu corpo não era deles para reivindicar. E, no entanto, eles tentaram, mesmo assim. As 5 palavras que o médico disse, "Vocês não têm parentesco biológico", foram o corte mais profundo, mas também o mais limpo. Elas cortaram o último laço que me prendia a uma vida de culpa, manipulação e controle. Minha mãe desabou. Meu pai congelou. Minha irmã deu um sorriso desdenhoso. E naquele único momento, percebi que a jaula sempre esteve destrancada. Eu só precisava da coragem para sair. Eu não escolhi esta história, mas escolhi o que fazer com ela. Escolhi coletar recibos em vez de levantar minha voz. Escolhi declarações juramentadas e registros de data e hora em vez de competições de gritos. Escolhi enfrentar a humilhação pública e transformá-la em verdade documentada. Cada assinatura, cada registro, cada fotografia tornou-se uma arma mais afiada do que qualquer insulto lançado em minha direção. E no final, foi isso que me salvou. Não a vingança, não o perdão, mas a clareza. Se há algo que eu quero que vocês levem da minha jornada, é isto. O silêncio pode ser um escudo, mas também pode se tornar uma prisão se você nunca decidir abaixá-lo. Falar nem sempre significa gritar. Às vezes, é um e-mail encaminhado, um documento assinado, um áudio gravado no meio da noite. Às vezes, é dizer não e não explicar o porquê. Sua história não precisa ser escrita com a caligrafia deles. Você tem permissão para escrever a sua própria. Eu sei que muitos de vocês ouvindo podem carregar suas próprias cicatrizes invisíveis. Talvez sua família tenha usado a culpa como moeda. Talvez tenham lhe dito que você é um erro, um fardo, uma decepção. Talvez você tenha sentido o peso esmagador de ser apagado pelas próprias pessoas que deveriam tê-lo protegido. Eu preciso que você me ouça quando digo: você não está sozinho. Você não é um erro. E você não é obrigado a se sacrificar apenas para ser amado. Se minha história ressoa com você, deixe que seja mais do que apenas entretenimento. Deixe que seja um lembrete de que limites não são traições, que documentos, verdade e autorrespeito são mais fortes do que a manipulação. Que você não precisa sangrar para provar seu valor. Antes de ir, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Significa mais do que você imagina saber que essas palavras alcançam alguém além desta tela. Porque a conexão, a verdadeira, construída na honestidade, não no controle, é o que torna o fardo mais leve. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se neste canal. Não apenas por mim, mas pelas inúmeras vozes que merecem ser ouvidas. Cada clique, cada compartilhamento, cada pequeno sinal de apoio ajuda histórias como a minha a se libertarem do silêncio que um dia nos sufocou. Quando você se inscreve, você não está apenas seguindo um canal. Você está se juntando a uma comunidade onde a verdade importa, onde a dor é reconhecida e onde a cura é possível. Meu nome é Heitor Teles. Esse nome é meu porque lutei para mantê-lo,
não porque me foi dado. Eu não preciso de vingança. Eu nem preciso de perdão. O que eu precisava, e o que finalmente reivindiquei, era a liberdade. E agora eu posso dizer, com todo o peso da experiência vivida por trás disso, a liberdade vale cada cicatriz. Então, se você já foi silenciado, se você já se sentiu apagado, deixe minha história ser a prova de que você pode sair dessa sombra. Você pode largar a culpa que nunca foi sua para carregar. E você pode escolher hoje começar a escrever sua história com suas próprias palavras. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar aqui. E acima de tudo, obrigado por me lembrar que não importa o quão cruel o silêncio já foi, quando a verdade finalmente fala, ela ecoa mais longe do que qualquer mentira.